Olá! Tudo bom? Tudo tranquilo? Graças a Deus, né? Dia maravilhoso. Agradecendo a Deus por mais um dia. Agradecendo a Deus porque Ele cuida de nós, porque Ele tem nos sustentado com a sua mão poderosa, porque Deus continua sendo fiel e nunca vai deixar de ser fiel. A grande pergunta, sabe qual é? Você, eu, nós somos fiéis? Será que a gente tem sido fiel a Deus naquilo que Ele pede, naquilo que Ele coloca para que nós façamos? Será que nós temos sido fiéis a Deus na Sua palavra, cumprindo a Sua palavra, andando nos princípios de Deus? Será que nós temos sido fiéis a Deus nas nossas rodas de amigos, no nosso trabalho, na nossa faculdade, por onde a gente anda, talvez até com amigos que não têm a mesma fé que a gente, ou talvez nem acreditem em Deus? Será que nós temos sido fiéis? Porque Deus continua sendo fiel. Isso eu tenho certeza. Deus é fiel. Mas e nós? Será que nós somos fiéis? Glória a Deus, aleluia. Deixa eu te perguntar, como é que tem andado o seu humor? Como é que tem andado a sua alegria ou a sua tristeza? Como é que tem sido as circunstâncias que nós estamos vivendo? Elas têm afetado o seu humor? Talvez quando você receba uma notícia de que a gasolina subiu para R$ 6,50, o dólar passou de R$ 6, isso aí afeta o seu humor? Te deixa preocupado, te deixa triste, te deixa alegre, afeta o seu humor. As circunstâncias da vida, elas afetam o seu humor. Hoje eu queria conversar um pouco sobre as coisas que afetam, sabe, o nosso sentimento. Afetam como a gente se comporta, como as coisas, as notícias ou ruins, as notícias do mundo que a gente está vivendo hoje, a situação que nós estamos vivendo hoje, até que ponto nós permitimos que isso afete o nosso ser? Até que ponto nós deixamos de confiar em Deus para ficar mais preocupado com as notícias que a gente ouve? Até que ponto a gente duvida de que Deus verdadeiramente está no controle de todas as coisas? Para permitir que as notícias, que os fatos, as circunstâncias afetem a nossa vida. Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes nós declaramos que somos cristãos. Muitas vezes nós declaramos que nós amamos a Deus, temos fé em Deus, acreditamos que Deus está no controle de tudo. Nós até declaramos que Deus sustenta todas as coisas com a sua mão poderosa. Mas quando vem para a prática, o nosso dia a dia, a realidade não é bem assim. Às vezes a gente fica tão atribulado, a gente fica tão preocupado com as notícias que chegam, que a gente muda o nosso humor, a gente muda, a gente fica triste, apreensivo, a gente chega a brigar com as pessoas por causa da preocupação que nós estamos na cabeça. Será que isso tem afetado a sua vida? Você já parou para pensar nisso? Se as circunstâncias que nós estamos vivendo hoje afetam o seu humor, as suas atitudes, o seu comportamento? A palavra de Deus, ela nos diz no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 12, a palavra de Deus, ela fala assim: alegrem-se
na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. São 3 coisas que essa palavra do livro de Romanos, o apóstolo Paulo nos fala aqui. Ele diz que nós devemos nos alegrar na esperança. Não importa aquilo que você está vivendo. Não importa as circunstâncias pela qual você está passando. Não importa os problemas que estão chegando e batendo na sua porta. Não importa o tamanho do gigante que você tenha que enfrentar. Não importa até se você tem que matar um leão, um urso todos os dias. Não importa. Alegre-se na esperança de que Deus está no controle, de que Deus já está no nosso futuro, de que o nosso futuro está preparado por Deus. Alegre-se na esperança da vida eterna, na esperança de passar a eternidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, num lugar onde a palavra de Deus nos garante que não haverá choro, não haverá dor, não haverá lágrimas, não haverá mais preocupações, não haverá dores. Alegrem-se na esperança de que Jesus vai voltar para nos buscar e nos levar para morar com Ele. Alegre-se na esperança. Sabe, é muito mais importante que você se preocupe em se preparar, estar preparado para a volta de Jesus, do que ficar se preocupando com as circunstâncias da vida. Isso também é um exercício de fé. Olha só o que ele continua falando: sejam pacientes na tribulação. Espera, tenha calma, o tempo de Deus vai chegar. Meu irmão, minha irmã, não se iluda, não se engane. Deus não tem filhos preferidos. Deus não tem aquele que ele gosta mais e aquele que ele gosta menos, não. Do mesmo jeito que ele abençoa o seu irmão que senta do seu lado na igreja para ouvir a palavra, ele vai abençoar você no tempo dele. Lembre-se disso. Sejam pacientes na tribulação. Enquanto você está passando por problemas, tenha paciência, não se desespere, não desista, não desanime. E isso aí eu estou falando não é só para você, não, eu estou falando para mim também. Porque eu tenho muita dificuldade em esperar o tempo de Deus. Não é fácil você esperar o tempo de Deus. Não é fácil você ser paciente enquanto você está esperando uma cura. Enquanto você está esperando o dinheiro para pagar o aluguel, para fazer as compras, para botar comida na mesa. Não é fácil ser paciente quando você está vendo as coisas faltando. Mas você já prestou atenção que aos 45 minutos do segundo tempo, Deus chega com a providência. Ele manda alguém trazer um dinheiro, ele manda alguém trazer um suprimento, uma comida, uma mistura. Sempre. A palavra de Deus diz que nunca viu o justo desamparado e nem a sua descendência mendigando o pão. Como que essas situações têm afetado a sua vida? Têm afetado as suas atitudes? Têm afetado o seu bom humor, a sua forma de agir, a sua forma de tratar os outros? Porque muitas vezes nós ficamos tão pressionados que a gente desconta essa pressão em cima das pessoas que nos rodeiam. A gente fica tão pressionado com os nossos problemas, a gente fica tão preocupado em resolver os nossos problemas, a gente tem tanto pensamento ruim, e entre eles
Pensar que Deus não vai nos ajudar, que Deus não olha para o nosso problema, que Ele não se importa. O diabo coloca essas mentiras na nossa cabeça. E aí nós começamos a ficar chateados, nós começamos a ficar mal-humorados, rabugentos. E começamos a maltratar as pessoas que estão ao nosso redor. E o versículo continua dizendo assim: perseverem em oração. A palavra de Deus nos diz em outra passagem: em tudo leve a Deus em oração, em súplica. Tudo o que você estiver precisando, tudo o que você estiver passando, eleve a Deus em oração. Perseverem na oração. Alegrar-se na esperança. Ser paciente na tribulação e perseverar em oração. Essas são 3 atitudes que nós devemos ter nesses tempos que nós estamos vivendo. Esses tempos de incerteza, de insegurança, esses tempos de perseguição, de censura. Nós precisamos ter essas 3 atitudes. Alegrar-se na esperança, ser paciente na tribulação e perseverar em oração. Olha só o que diz no livro de João, no capítulo 16, no versículo 33. A palavra de Deus, ela fala assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Tenham bom ânimo. Tenham bom humor. Andem alegres. Permita que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, esteja dentro de você, trazendo aquele refrigério, aquela tranquilidade, aquela certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Viva a fé que você diz que tem. Coloque ela em prática. A palavra de Deus não nos diz que o justo vive por fé? O justo não vive por vista nas circunstâncias, não. O justo vive por fé, acreditando que Deus sustenta todas as coisas, que Deus não nos desampara, que Deus está no controle de tudo. Jesus, ele nos diz aqui uma coisa muito interessante. Ele fala: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. O que Jesus está querendo nos dizer aqui? Que ele é o bonzão? Ele está esfregando na sua cara que ele já venceu? Não, não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo aqui o seguinte: se você estiver em mim, andar segundo os meus preceitos, os meus princípios, segundo a minha palavra, obedecendo aquilo que eu falo para você, você vai andar nas vitórias que eu tive. Eu já venci o que você está passando. Então ande comigo que você será vencedor também. É isso que Jesus está dizendo aqui. No mundo, nós teremos problemas. No mundo, nós teremos aflições. Sim, teremos. Mas tem de bom ânimo, porque eu, Jesus, já venci o mundo. É interessante quando a gente entende o que a palavra de Deus está tentando nos dizer. A gente tem um esclarecimento daquilo que a palavra de Deus está tentando nos trazer, e isso faz com que a gente traga a palavra de Deus para a prática do dia a dia. A aplicação da palavra de Deus no nosso dia a dia. Sabe, ficar tranquilos, ficar animados, ter bom ânimo e ter a certeza e declarar com a sua boca: Jesus já venceu o desemprego. Jesus já venceu a doença. Jesus já venceu o diagnóstico ruim. Jesus já venceu a falta de comida, a fome, a sede.
Jesus já venceu. Se nós permanecermos nele, nós seremos vencedores também. No livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 27, a palavra de Deus fala assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu que estou com vocês, não tenham medo. Sabe, Jesus ele diz para a gente ter coragem. Jesus ele diz para a gente não ter medo. Não ter medo das tempestades, não ter medo da cara ruim do diabo, quando ele se coloca diante de nós com a escassez, com a falta das coisas, com a doença, com o diagnóstico ruim, com o desemprego, com a falta de dinheiro, com a insegurança do nosso país, a insegurança governamental, sabe? Jesus está dizendo: coragem, tenha coragem. Sou eu que estou com você. Não tenha medo. Quando Jesus está com a gente, quando Jesus está no nosso barco, nós não precisamos ter medo de nada. Nada. Quando Jesus estava dentro do barco com os 12 discípulos, ele estava atravessando o lago de Genezaré para o outro lado e começa uma tempestade e Jesus está dormindo. Os discípulos chamam ele e falam: mestre, mestre, não te importa que o barco vai afundar e a gente vai morrer? E Jesus levanta, dá uma ordem ao vento, dá uma ordem às ondas do mar, acalma a tempestade, olha para eles e fala: por que que vocês não têm fé? Por que será que Jesus falou isso para eles? Sabe por quê? Porque lá do outro lado, antes deles entrarem no barco, Jesus chega para eles e fala: meus discípulos, vamos passar para o outro lado, porque eu tenho alguma coisa para fazer lá. Jesus falou que ia afundar? Jesus falou que ia morrer? Naufragar? Não! Ele garantiu, ele deu uma ordem. A palavra de Jesus dada a nós, ela é a certeza do cumprimento. Entenda isso. Muitas vezes Jesus chega para você e te faz uma promessa através dos profetas, através dos pastores, através dos irmãos da igreja. Jesus traz uma palavra para nós e nos faz uma promessa e a gente fica em dúvida, a gente fica com medo. A gente chama Jesus e fala: Jesus, eu vou morrer. Mas Jesus fala para você: por que que você não tem fé? Eu já não disse para você que a gente ia passar? Eu já não disse para você que você vai vencer essa tempestade? Eu já não falei para você que você vai vencer essa situação? Que eu sou mais que vencedor e vou fazer de você mais que vencedor? Não é isso que Jesus nos diz? Então por que que nós não temos coragem? Por que que a gente se preocupa? Por que que nós não confiamos? Tenha coragem, sou eu. Não tenham medo. Você sabia que na Bíblia tem mais de 365 vezes aonde aparece a palavra não temas, não tenha medo? Dizem que foi uma vez para cada dia do ano. Não tenha medo, não temas. No livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 7, a palavra de Deus ela fala assim: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas nos deu o espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Esse é o espírito que Deus nos deu. O Espírito Santo vem habitar dentro de nós, trazendo poder, amor e equilíbrio. Poder para realizar as obras de Deus, poder para passar pelas tribulações, poder
para entrar na presença de Deus clamando: Abba, Pai, me ajuda, venha me socorrer. Amor incondicional, o amor de Deus por nós. E o equilíbrio, ser uma pessoa equilibrada, não andar, sabe, com humor aqui e outro dia você tá com raiva e no outro dia você tá triste, no outro dia você tá deprimido, no outro dia... Não! Parar com esses altos e baixos, parar com essas oscilações, viver uma vida equilibrada. Deus não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu espírito de poder, amor e equilíbrio. Hoje Deus está nos trazendo a palavra, aonde Ele diz para nós: mantenha o seu humor bom, mantenha a alegria e a felicidade no seu coração. Entrega as suas preocupações aos pés da cruz, diante de Deus. Permita que Ele trabalhe. Permita que Ele guerreie as suas guerras. Permita que Ele te leve à vitória. Não temas. Tenha coragem. Você tem o espírito de poder, você tem o espírito de amor, você tem o espírito de equilíbrio. No livro de Romanos, no capítulo 15, no versículo 4, a palavra de Deus ela diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. O que essa palavra está nos dizendo? Ela está dizendo que por meio da palavra, por meio daquilo que foi escrito no passado, por meio dos testemunhos que nós lemos na palavra de Deus, que nos ensina como Deus procede, como Deus trabalha, como Deus cuida do seu povo, dos seus filhos, ele diz que por meio da perseverança e do bom ânimo que vem das Escrituras, a gente possa manter a nossa esperança. Mais uma vez, esperança. Esperança de um futuro melhor, esperança da solução dos nossos problemas, esperança de tudo aquilo que Deus está fazendo por nós e, principalmente, esperança da recompensa da vida eterna, que é o nosso objetivo. Sabe por quê? Porque nós não somos cidadãos desse mundo. Não. O nosso mundo, o nosso reino é nos céus, é com Deus, é com Jesus. Aqui nós somos peregrinos, nós estamos de passagem. Nós temos que nos preocupar mais com a nossa vida futura. É lógico que nós precisamos ter uma vida e vida em abundância, como Jesus falou, aqui nessa terra, comer o melhor dessa terra. Nós temos que buscar isso, com certeza. É por isso que a palavra de Deus nos diz que o reino de Deus é conquistado por esforço. Nós temos que nos esforçar para ter o reino de Deus aqui na terra. Que venha o teu reino. Lembra do Pai Nosso? Seja feita a tua vontade, na terra como é feito nos céus. No livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 49, tem uma palavra que eu acho maravilhosa e que ela serve muito bem para o tempo que nós estamos vivendo atualmente. Ela diz assim: Jesus parou e disse: chamem-no. Chamaram o cego, dizendo a ele: ânimo, levante-se, ele o está chamando. Olha só que maravilha. Você já pensou se alguém chegasse perto de você, batesse no seu ombro e dissesse assim: meu querido, minha querida, tenha bom ânimo,
Jesus ouviu a sua oração, ele está te chamando. E você sabe o que é mais bacana? É que o cego se levantou, foi até Jesus, e quando ele chegou diante de Jesus, Jesus chega para ele e fala: o que você quer que eu te faça? E ele vira para Jesus e fala: Jesus, eu quero ver. Imediatamente ele passou a ver. Quando Jesus te chama, meu querido, minha querida, é certeza da bênção resolvida, é certeza da bênção recebida, é certeza da vitória. Continue clamando, continue perseverando em oração, continue com bom ânimo, com bom humor, continue com a alegria de ter Jesus no coração, de ser habitado pelo Espírito Santo, de ser chamado Filho de Deus. Não permita que as circunstâncias dessa vida modifiquem a sua forma de viver. Continue firme, se mantendo alegre, se mantendo em bom ânimo, se mantendo com bom humor, tratando as pessoas bem, amando o seu próximo como você ama a você mesmo e principalmente amando a Deus sobre todas as coisas. Eu volto a fazer a pergunta que nós fizemos no começo. Deus é fiel. E você? Você tem sido fiel? Fiel na palavra? Fiel nas suas finanças? Fiel nos princípios da palavra de Deus? Que essa palavra venha te trazer um ânimo novo, venha te fazer meditar nas atitudes que você tem tomado nos dias atuais. Que essa palavra venha trazer ânimo para a sua vida em nome de Jesus. Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você puder e quiser, assine o nosso canal. Nos ajude a mostrar para o YouTube que essa palavra é relevante, que os vídeos aqui nesse canal merecem ser distribuídos até os confins da internet. Faça seus comentários aqui embaixo, nos diga o que você acha do nosso vídeo. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos, poste nas suas redes sociais. Distribua a palavra para as pessoas que você ama, para que elas tenham a sua fé edificada. Em nome de Jesus, amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família, aonde quer que você esteja, por onde quer que você vá. Seja você uma bênção, propague, proclame a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Amém? Glória a Deus! Abreijos para você! E até o próximo vídeo!